Fala pessoal, essa semana eu tô trazendo para vocês um pouquinho sobre tratamento de erros, porque é um assunto que realmente não desperta tanto assim interesse quando a gente tá aprendendo, afinal de contas, quem quer mexer com erro, né? A gente quer resolver. Mas não sabe que muitas vezes parte de resolver o erro é tratá-lo e mostrar da forma certa, porque nem tudo tem solução. Por exemplo, se você precisa se conectar numa API, tá? E de repente aquela API cai, aquele sistema cai, você depende dele, mas é uma coisa que você não pode contornar, não tem como contornar isso. Você precisa tratar o erro de alguma forma para poder melhorar ou até evitar uma dor de cabeça que você vai ter naquele momento. E aí é que entra a parte das exceptions e try catch. A primeira coisa que você precisa saber é como lançar um erro. Tá? Informar que se você não conseguir executar determinada tarefa, você vai precisar lançar um erro. Nesse momento é que entra o comando throw. Aqui a minha ideia já preenche automaticamente, mas vamos por parte. Tá? Ele é responsável por lançar uma exceção. Dizer que, opa, não deu certo, então exibe tal mensagem. Tá? Ele é disparado através de exceções, classes chamadas exceptions, tá? Que a gente declara aqui normalmente com uma classe, instancia exception. E aqui dentro, tá? Você tem dois parâmetros aqui, que você vai passar. A primeira é a mensagem, tá? Explicando o que deu errado. E um código. É opcional esse código. Quando você faz isso, você está informando que aqui vai acontecer um erro. O que o PHP faz então? Vamos lá para a linha de comando? PHP, vou chamar aqui o exemplo 1 e vou dar Enter. Tá? Aqui, ó, ele já deu um erro fatal e falou aqui, ó, que explicando o que deu errado. Valendo lembrar que no PHP 7 ele gera um fatal error, mas no PHP 5.6 não. Então tomar cuidado que às vezes ele não para a execução da aplicação e continua, tá? Aqui no PHP 7 isso não acontece, ele realmente para a execução. E isso é fantástico, isso é o que deve acontecer mesmo. Tá? E aqui ele lança o erro, informa onde que foi que tá, ó, tá na linha 3 para você poder tratar ou debugar, enfim. Como eu disse, tá, aqui não é o caso, a gente não está realmente evitando o erro, a gente está tratando como pode. Tá? Agora, como que eu faço para manipular esse erro? Tá? Muito simples, você vai vir aqui, vai dar um comando chamado try e vai rodar todo o seu código aqui dentro do try. Tá? E para manipular, você vai criar um catch, vai passar aqui dentro exception e o e. Tá? Esse daqui é a classe que está gerando o erro. E aqui, ó, você vai fazer assim, ó, e get message. Tá? Vou dar um eco aqui para ele exibir. Só que eu também tenho o código, então opcionalmente você pode vir aqui, ó, tratar que eu estou dando eco, mas você pode tratar ele, tá? Dependendo do erro que dá, do código, você vai fazer alguma coisa. Eu vou dar um get code aqui, vou salvar, ou até uma documentação para explicar o que esse código significa. Vou voltar aqui, vou rodar novamente e vamos ver a diferença. Olha só como já melhorou. Tá? Em vez de eu ter todo esse erro, eu explico para o usuário que deu errado e mostro o código para ele consultar na documentação. Tá? Essa é a forma mais simples de eu explicar para vocês como manipular. Obviamente que numa aplicação mais complicada, tá? Você vai... esse throw vai estar sendo executado dentro de uma classe e quando for executado vai cair aqui dentro do try catch, tá? Vale vocês verem, procurarem mais exemplos sobre isso. Mas e se eu quiser criar a minha própria classe de erro para poder manipular da forma que eu preciso? É possível, tá? Eu já deixei um exemplo pronto, tá? Aqui nesse caso eu simplesmente criei uma classe chamada NotFoundException. Esse exception aqui do sufixo, tá, no final, é opcional, eu coloquei realmente para poder falar que é uma classe de exceção. E eu estendo a classe exception aqui. Simples assim?
Simples assim, tá? Agora, olha só que legal, ó. Aqui eu tô dando um argv. O argv é uma variável que só acontece se você tiver, se você declarar, óbvio, mas assim, se você tiver dentro do CLI, ela é criada automaticamente com todos os parâmetros que você tá digitando, tá? A ideia é que quando eu rodar esse comando e passar que eu quero acessar a home, ele dê um bem-vindo ao meu site, tá? Então vamos lá, vamos executar, vamos entendendo aos poucos o que está acontecendo. Vou limpar aqui, vou dar um PHP exemplo 2. Vamos lá, vou dar um enter, tá? Ó, página não encontrada, já deu erro aqui, tá? Foi declarado pelo not found exception aqui, ó. Ele não chamou esse exception, ele chamou esse daqui. Vou até colocar aqui, ó. Vou chamar aqui not found exception e 2 pontos a mensagem. Assim fica mais explícito. E aqui, exception. Ótimo. Vamos chamar novamente, ó. Tá, ó, not found exception. Ele não executou o segundo, ele executou o primeiro exception aqui. Lembrando que no PHP 7 ele dá um fatal error. No PHP 5.6 ele vai mostrar os 2 erros aqui, tá? Ele vai mostrar o primeiro e vai mostrar o segundo, tá? Então você pode dar um die se quiser, um exit aqui, para poder finalizar a execução do erro. Então, ótimo. Agora, aqui nesse caso, tá? Vamos primeiro fazer passar, né? Vou digitar um home aqui. Tá, bem-vindo ao meu site, eu fiz o certo, o esperado, mas como eu não esperei aqui que o usuário digitasse o home, ele deu not found exception. Agora, se eu rodar isso daqui, -s, localhost, num servidor, numa página na internet, tá? Não é o CLI, então automaticamente eu estou entendendo que ele vai cair aqui direto, ó. Ele não vai achar o argv, tá? Não foi executado pelo PHP CLI, como eu fiz da primeira vez. Vamos carregar a página. Ele lançou a execução, ele ignorou a not found exception e lançou essa exceção aqui. Então eu posso criar a minha própria exceção. Eu fiz isso daqui, ó. Caso você for rodar aí no PHP 5.6, ele não retornar que a variável não existe, tá bom? Se você der um die aqui, você não vai fazer isso aqui em produção. Você quer gambiarra, tá? Só para não ficar crescendo o código com um monte de if, um monte de código que você não vai entender. Então, nossa, pelo amor de Deus, não faz o arroba quando você estiver em produção. Eu só fiz mesmo para exemplificar aqui. Tá me dando raiva ver isso daí aí. É só pro PHP 5.6. Não é o meu caso, eu tô rodando no PHP 7. Mas como esse exemplo tá no GitHub, você pode dar uma olhadinha lá. Então, para ficar simples para você entender. Então, olha só, não foi executado pelo PHP CLI. Ao tempo em que agora eu posso manipular, tá, os erros e o que vai acontecer e dizer para o meu usuário que ele não deve usar isso aqui não foi feito para ser usado no navegador, foi feito para usar via CLI, tá, na linha de comando. E o final, tá, o exemplo final é que com o PDO, com o próprio PDO Exception, que já vem com o PDO, porque foi o exemplo que me inspirou a trazer isso daqui. Tá? Alguém perguntou para mim assim, Eric, o PDO não tem que ser executado dentro de um try-catch? Poxa, nem sempre, tá? Se você pode manipular a exceção fora, se de repente você está chamando o PDO dentro de uma classe para você criar aí o seu ORM ou facilitar a usabilidade, você vai usar um singleton ou alguma coisa assim, tá? Você vai usar ele dentro de uma outra classe, você não precisa chamar o try-catch lá dentro, você pode chamar aqui fora. Tá? Ela também vai ser declarada, também vai encontrar o erro. Não é que o PDO precisa, é uma boa prática você manipular o erro sim. Tá? Aqui, ó, eu tô então fazendo o quê? Eu tô chamando aqui um banco de dados que não existe e com uma senha errada ele não vai conseguir conectar. Nota que aqui, ó, eu chamei ó, o get message, tá? Aqui eu tô chamando outro cara, get trace as string, tá? Esse cara já vai trazer para mim toda a estrutura de erro que foi encontrado em passar por cada classe, onde que deu errado em cada classe até chegar no local final. Vamos vir aqui, vou dar um Ctrl L para limpar e vou rodar aqui o meu exemplo 3, tá? Ele traz assim, ó, mais bonitinho, tá? O get message aqui, ó, ele vai trazer assim, ó. Tá, vamos rodar. Ele traz aqui, ó, que tá, deu um erro, não foi possível, o acesso não foi permitido porque a senha está errada, até se passasse não ia dar outro erro porque o banco de dados não existe, e aqui ó, ele traz um trace, eu posso até mesmo ó, juntar aqui um com o outro. Nesse caso aqui, como eu estou rodando na linha de comando, eu vou vir aqui, ó, dar um PHP
H-E-O-L, só para quebrar a linha, é isso que o PHP faz, tá? E vou colocar aqui, ó, get trace as string, tá? Assim, ó, quando eu rodar, ó, ele dá a mensagem e também dá o trace aqui embaixo mostrando aonde que deu no arquivo 3, tá tudo bonitinho. Isso daqui não é um recurso do PHP Exception. Esse recurso aqui é da classe Exception, significa que a nossa classe NotFoundException também tem. Vamos. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, a gente pode testar, tá bom? Aqui tem um ponto e vírgula, deixa eu tirar esse ponto e vírgula daqui, tá? A gente pode vir aqui, rodar novamente o exemplo 2, tá? E ele vai trazer o trace aqui embaixo, tá? Diferente do que tinha antes. Vale muito, muito, muito a pena vocês investirem nisso. Eu vou colocar mais alguns links aqui no rodapé desse vídeo para vocês abrirem, lerem, executarem, correr atrás e aprender mais sobre isso, tá? Tem coisa muito legal, por exemplo, o Whoops, que traz uma página inteirinha, dá até para abrir a IDE direto no arquivo e na linha que tá com erro, só clicando lá na página de erro. Dá pra... Ele traz muito mais informação do que isso daqui. Isso daqui é usado internamente por frameworks, e é um recurso que você tem que conhecer para não, de repente, às vezes cometer esse erro assim, poxa, então se eu sempre preciso chamar o PDO dentro de um try-catch? Não é sempre, tá? É que é uma boa prática você tratar o erro, mas não quer dizer que você precisa usar sempre. Às vezes não é interessante, depende do que está acontecendo, do caso que você está trabalhando atualmente, tá? Espero que essa aula tenha sido útil. Não esquece de conferir os links para poder saber mais sobre isso. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!